Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando o Conexão América Latina, programa da terça-feira às 14h aqui no nosso canal. Queria convidar você que está assistindo a gente a curtir o nosso vídeo, a comentar aí no nosso chat, a compartilhar em todas as suas redes sociais, né? WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, por e-mail também, para todos os seus amigos aí, né, nos grupos, nas páginas, mensagens privadas também, para eles conhecerem a Causa Operária TV e também o Conexão América Latina. A gente vai falar hoje aqui, né, de alguns assuntos. Vamos começar com a reportagem do Brasil de Fato a respeito da Argentina, porque na Argentina também fez aniversário de 45 anos do golpe militar de 1976, que instaurou a mais cruel, né, das ditaduras militares que aquele país já vivenciou. Vamos ver. Neste 24 de março, a Argentina completou 45 anos do golpe que levou à ditadura militar. Devido à pandemia, em 2020 a marcha que marca a data não ocorreu pela primeira vez desde o retorno da democracia no país. Este ano, já em fase de distanciamento social, a população voltou às ruas sob o tradicional lema Memória, Verdade e Justiça. Hemos resuelto volver a la plaza histórica, a la Plaza de Mayo, a la Plaza del Pueblo este 24, porque el año pasado, ante la inmediatez de la pandemia, obviamente había condiciones difíciles, pero bueno, si está abierta la economía, si está abierto el transporte público, si están abiertas las escuelas, no podemos no estar en las calles, por los derechos humanos de ayer y también por los derechos humanos de hoy. A marcha caminhou da Praça do Congresso em direção à histórica Praça de Maio, palco dos primeiros protestos das mães que visibilizaram os desaparecimentos sob o regime militar. La lucha por justicia empezó bajo la dictadura cuando las madres ocuparon esta plaza, cuando se presentaron los habeas corpus, cuando las presas y presos políticos resistían en las cárceles. Como todos los años, el encuentro Memoria, Verdad, Justicia no se limita a la denuncia de los hechos ocurridos durante la dictadura solamente, sino que abarca la represión ocurrida durante todos los gobiernos postdictatoriales. Vamos a reclamar incluso por la aparición con vida de nuestro compañero Jorge Julio López. Vamos a reclamar por el cese del gatillo fácil. Vamos a reclamar por el basta de asesinatos en las cárceles. A 45 años del golpe cívico militar eclesiástico, que trajo una de las épocas más oscuras de la historia de nuestro país, llamando cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, no a la megaminería, vacunas para todos, basta del pago de la deuda ilegítima. Organizações, partidos políticos e militantes marcharam com nomes e fotos de desaparecidos durante a ditadura. 2 estudantes da Escola de Arte de Luján participavam pela primeira vez da mobilização, homenageando os desaparecidos da escola com pinturas em estêncil. Más que nada como una jornada de memoria, conmemorando a los compañeros. Venimos de la escuela de Luján, en donde en el último golpe hubo desaparecidos estudiantes e professor. Na noite de 24 de março, a Casa Rosada, sede do governo argentino, projetou uma homenagem às mães da Praça de Maio, ressaltando a mensagem de nunca mais. Organizações de direitos humanos promoveram uma campanha para plantar 30 mil árvores, em memória aos 30 mil desaparecidos pela ditadura militar. A ação trouxe a mensagem: plantamos memória, verdade e justiça. Que a lembrança dos desaparecidos transcenda nas pequenas ações de cuidado. É uma consigna tão convocante e de tanta força, porque plantar memória pode ser um árbol, pode ser um grito, pode ser uma protesta, pode ser esse amor. Na Argentina houve uma ditadura muito cruel, né? E aqui no Brasil também, né? E as datas são muito próximas, né? 24 de março na Argentina e aqui no Brasil do dia 31 de março para o dia 1º de abril, né? A direita fala que é dia 31 de março para não ficar
para ela não ser ridicularizada, porque 1º de abril é o dia da mentira, né? E amanhã o Bolsonaro vai comemorar como uma cerimônia oficial, né, o golpe militar de 1964, a justiça, né, tão aclamada aí por parcela da esquerda, que seria uma justiça democrata, até mesmo antifascista, ela permitiu ao Bolsonaro, ao Estado brasileiro, comemorar um dos maiores crimes, né, o maior crime que já foi cometido contra as próprias instituições ditas democráticas na história da República, que foi o golpe de 64. E para o mesmo dia, né, o PCO, os comitês de luta e vários setores da esquerda agora se juntaram, né, a esse chamado para a realização de manifestações contra esses atos aí que o Bolsonaro e os bolsonaristas vão fazer nas ruas, né, a favor do golpe. Nós vamos nos manifestar contra o golpe de 64 e contra, né, o golpe de hoje, tanto o golpe de 2016 como também a possibilidade de golpe militar que o Bolsonaro e os bolsonaristas vêm planejando, né? Então, amanhã serão mais de 30 cidades aí pelo país onde haverá atos. Ainda estão sendo confirmados atos em algumas outras cidades, poderão ser 40, quase 40 cidades. Vai haver atos também pelo mundo afora, na Europa, na América do Norte. Deve haver também, né, pela América Latina, etc., contra o golpe de 64. Em São Paulo, por exemplo, vai ser às 15h no MASP, na Avenida Paulista. Diversas organizações, além do PCO e dos comitês, vão participar, militantes do PT, vai ter cidades onde vai haver participação do PSOL, do PSTU, né? A presidenta do PT, a Gleice Hoffmann, gravou um vídeo que está disponível na Causa Operária TV, convocando a esses atos pelo Brasil. Também Vicentinho, Adriano Diogo, o Zé Rainha, né, líder da FNL, também gravou Mal dos Garotos Podres, né? Então o chamado ele está aumentando cada vez mais e é preciso então encher as ruas do país amanhã contra o golpe de 64 e contra a tentativa de golpe militar de hoje pelos bolsonaristas. Vamos para Crônicas de uma Inquilina, a coluna da companheira Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos e que sempre lê uma de suas poesias no nosso programa. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Luz de Faro, publicado por Ilka Editorial. No reniego de la premura de mi caos, de la estruendosa elección. No reniego de mi naturaleza rara y cuestionante, de la curiosidad apabullante. No reniego de este vacío ansioso que soy, de la tranquilidad desprotegida, de la oscuridad recurrente, del macilento ayer. No reniego de mi confusión, de mi desasosiego, del miedo y el dolor. No reniego de la herida, del estigma, de la duda, del adiós, de mi locura, de la soledad imperturbable, de la evocación, de la caída, del equívoco. No reniego de mi tosquedad, de mi sonrisa triste, de mi contrariedad, de los pensamientos insensatos. No reniego del desengaño, de mi incertidumbre, de mis intentos infructuosos, de mi insistencia. No reniego de lo que he vivido, del desaliento, del cautiverio, de todo lo agridulce que me trajo a vos. Poesía confidente, lozano anhelo de liberación, vena que colma mi dulce amor. Ay, suspiro.
Les saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho y hasta la próxima. Muito obrigado, querida Ilka Oliva Corado, direto de Chicago, nos Estados Unidos. Vamos ver agora a coluna da Márcia Chueri, direto de Havana, em Cuba, para falar sobre as novidades, né, que estão acontecendo lá na Ilha Querida, sobre o bloqueio dos Estados Unidos, sobre a questão do coronavírus, com as notícias de Cuba, direto de Havana, com a Márcia Chueri. Olá, sou Márcia Chueri. Hoje é 30 de março de 2021 e estou falando direto de Cuba. No fim de semana passado, houve manifestações em mais de 50 países contra o bloqueio norte-americano a Cuba. Grupos de solidariedade de emigrados se uniram para expressar seu repúdio a essa política que busca asfixiar a economia da ilha. Devido à pandemia e condições locais, isso foi feito de várias formas. Caravanas de veículos, concentrações, marchas, até escalada de montanhas, para denunciar a ilegalidade do bloqueio e seus efeitos sobre a economia da ilha e principalmente sobre a vida do povo cubano. Mas, embora essa política seja condenada todos os anos na Assembleia Geral das Nações Unidas por quase 100% dos países, o governo estadunidense ignora essa votação e insiste em manter medidas ilegais e impor sanções que contrariam o direito internacional. A última votação foi em novembro de 2019 e o governo brasileiro, contrariando uma linha política que vinha desde 92, votou com Israel e os Estados Unidos pela manutenção do bloqueio. Mais uma vergonha internacional para a conta do governo golpista. A votação de 2020 foi adiada por causa da pandemia e será feita no próximo mês de maio. Até lá, todas as forças progressistas e de esquerda do Brasil devem pressionar o governo a mudar esse voto. Bem, alguns dizem bloqueio, outros embargo. Qual a diferença? Embargo é uma ordem emitida por um país em tempo de guerra para garantir, mediante a retenção de bens, o pagamento de uma dívida. Cuba não tem nenhuma dívida com os Estados Unidos. Por isso, o termo embargo não se aplica. Bloqueio é um ato de guerra e é considerado um crime internacional de genocídio, segundo a Convenção para a Prevenção e a Sanção do Delito de Genocídio. Essa convenção foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1948, ainda sob efeito do horror da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, esse efeito logo passou. O bloqueio total a Cuba foi imposto em 7 de fevereiro de 1962 pelo presidente norte-americano John Kennedy. Nesses quase 60 anos de constante agressão, Cuba já sofreu prejuízos superiores a 930 bilhões de dólares. E qual o objetivo desse bloqueio? Em um relatório do Departamento de Estado norte-americano, com data de 6 de abril de 60, menos de 2 anos após a Revolução, o subsecretário para Assuntos Interamericanos diz literalmente: a maioria dos cubanos apoia a Castro. O único modo previsível de diminuir seu apoio interno é através do desencanto e da insatisfação que surjam do mal-estar econômico e das dificuldades materiais. É preciso usar rapidamente todos os meios possíveis para debilitar a vida econômica de Cuba. Uma linha de ação que consiga os melhores resultados em privar Cuba de dinheiro e fornecimentos, para reduzir seus recursos financeiros e os salários reais, provocar a fome, o desespero e a derrocada do governo. Ou seja, embora o governo dos Estados Unidos não tenha declarado oficialmente guerra a Cuba, ele usa a força e o poder imperial para tentar matar de fome a um país que não lhe oferece nenhum risco e nunca agrediu a seu povo ou território. Bom, o bloqueio é injusto e cruel, mas por que se diz que é ilegal? Primeiro, porque não existe uma norma internacional que justifique um bloqueio em tempo de paz. Segundo, porque, como eu disse,
Cuba não tem dívidas com os Estados Unidos e não representa nenhum perigo para sua segurança nacional. O bloqueio contraria princípios fundamentais do direito internacional, como o princípio da igualdade soberana, princípio da não intervenção e o princípio da independência. E é bom lembrar que isso vale para Cuba e para todos os demais países que sofrem sanções dos Estados Unidos, como Venezuela e Irã. Além disso, o bloqueio viola os direitos humanos, porque impede que o país estabeleça vínculos econômicos, comerciais e financeiros com o terceiro. Isso impede o desenvolvimento e impõe a pobreza e a escassez de recursos, inclusive de alimentos e medicamentos. Cuba não deixou de avançar em todos esses anos em campos importantes como a pesquisa e indústria biofarmacêutica. Também conseguiu garantir a todo seu povo alimentação, emprego, educação e saúde de qualidade, cultura, segurança. Graças a isso, tem os melhores índices do continente quanto à mortalidade materno-infantil, alfabetização, número de homicídios, para citar apenas alguns exemplos. E se fosse pouco, oferece solidariedade internacional, principalmente no campo da saúde, com as brigadas médicas. Em 56 anos, foram mais de 400 mil profissionais da saúde presentes em 164 países. No dia 16 de março de 2021, fez um ano que saiu a primeira Brigada Harry Reeve para combater a Covid-19 em outro país. Durante esse ano, 57 brigadas, com cerca de 5 mil profissionais, estiveram em 40 países e territórios combatendo a pandemia. Cuba é um exemplo para o mundo em muitas áreas, não há dúvida. Mas quanto mais poderia fazer se não houvesse o bloqueio? E é disso que têm medo os senhores da guerra, do exemplo da superioridade do sistema socialista na atenção ao homem. Por hoje é isso. Saudações socialistas. E mais o quê? Voltamos aqui com o programa. Obrigado aí a companheira Márcia por mais uma coluna, né? Agora a gente vai conversar com o companheiro Sebastián Soares, que é venezuelano, né? A respeito da censura, né? Do bloqueio aí do Facebook ao Nicolás Maduro, presidente do país. O Nicolás Maduro teve a sua conta no Facebook bloqueada por 30 dias, né, por, segundo o Facebook, violar, né, as regras reiteradamente da rede social a respeito do combate da Venezuela, né, contra o coronavírus, porque o Nicolás Maduro, né, ele postou vídeo, como ele sempre faz, né? Uma vez que a própria imprensa burguesa venezuelana bloqueia, né, o Nicolás Maduro, mente sobre o governo, a imprensa golpista igual aqui, ele utiliza tanto os meios estatais como também as redes sociais, né, para se comunicar com a população. Então são transmitidas, né, nas plataformas dele e do governo nas redes sociais todos os discursos, todas as reuniões públicas, né? E um desses vídeos aí, ele apresenta, né, o remédio venezuelano que está sendo desenvolvido, né, o Carvativir, que, segundo o governo venezuelano, ele teria uma boa eficácia, né, na luta contra o coronavírus. O Facebook, no entanto, disse que isso daí é mentira, né, que esse remédio venezuelano não pode ser considerado algo eficiente contra o coronavírus, e aí bloqueou o Maduro do Facebook, né? Porque nos últimos tempos, né, com a desculpa do coronavírus, as redes sociais estão bloqueando quem supostamente dissemina fake news a respeito da pandemia. Mas são justamente eles que escolhem o que é fake news e o que não é, né? A gente vê aí toda a imprensa falando, escondendo números, né? Falando sobre diversas coisas de uma maneira enviesada, e não existe essa censura. Mas contra o Nicolás Maduro, né, que curiosamente é alguém que denuncia o imperialismo,
aí sim vem essa censura do Facebook baseado na ciência, né? Segundo o Facebook, na OMS, e aí a ciência, né, é utilizada como desculpa para impor uma censura à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, à liberdade de imprensa contra os inimigos políticos do imperialismo. Boa tarde, Sebastián Soares, nosso camarada venezuelano. Obrigado pela sua participação aqui no Conexão América Latina. Queria que você comentasse a respeito dessa censura do Facebook contra o Maduro, companheiro. Boa tarde para vocês, companheiras e companheiros desta honorável organização, Causa Operária. Bom, isso que você comentava, né? Vamos começar por aí. Os Estados Unidos, mais uma vez, demonstrando que unilateralmente eles conseguem ter controle de todos os meios, de todas as condições materiais, de todas as condições de comunicação no mundo. Inclusive, violentam a integridade, violentam a soberania do presidente Nicolás Maduro, a independência de divulgar as informações pertinentes, né? Que a gente consiga divulgar. Se tivesse demonstrado uma vez no mundo, por exemplo, posso colocar um exemplo de tantas acusações que Venezuela tem um narcoestado, e tivesse tido pelo menos uma prova, como a gente já tem demonstrado em múltiplas oportunidades contra o governo da Colômbia, contra os Estados Unidos e contra muitos países que se aliam às políticas norte-americanas, se há uma prova mínima de que o Corvativir é um fake, né? Eles buscam por trás de tudo isso fazer da mesma forma como faz com todos os medicamentos, controlar a indústria farmacêutica e não permitir que alternativas farmacêuticas das que são estabelecidas segundo o mercado capitalista dos fármacos possa ser colocada à disposição das pessoas que menos condições têm para o acesso à vacina. O Corvativir estava sendo utilizado na Venezuela. São umas gotinhas que você coloca embaixo da língua e ele vai como que inoculizando o vírus e vai fazendo o seu trabalho. Você não vai ser curado ao 100% do vírus, mas prevê em múltiplas questões o desenvolvimento com força da doença, diminui os efeitos colaterais da própria gripe Covid-19 e estava sendo tratado para pessoas de alto risco na Venezuela. Agora está sendo distribuído em todos os hospitais, em todos os centros de diagnóstico integral, em todos os módulos de atendimento de saúde das comunidades camponesas, das comunidades urbanas da Venezuela, buscando que chegue em todas as casas da República Bolivariana da Venezuela. Isso acontece com dois países especificamente. Cuba, com a sua vacina soberana, e Venezuela, que tem desenvolvido suas próprias tecnologias, suas próprias condições de saída para a Covid-19. Então, é a segunda vez que censuram ao Nicolás Maduro dentro do lapso de tempo da pandemia por conta de divulgar informações pela Covid. Então, a primeira vez foi por ele ter divulgado informações sobre que tinha plantas medicinais que permitiam criar condições imunológicas para os seres humanos se reforçar contra a Covid, fazendo chá, fazendo imunizações, fazendo unção de plantas medicinais, e esta numa segunda oportunidade, que são extratos de plantas medicinais que trabalham com essas questões. Então, eles só legitimam as medidas de saúde que eles estabelecem. Eles só legitimam o que é válido para acumulação de capital e satisfação das necessidades dele, mas eles não respeitam a soberania de um povo, não respeitam a soberania de um governo revolucionário que tenta se deslindar dessa indústria capitalista farmacêutica mundial, viciante, assassina, né? E que faz as pessoas serem dependentes e monodependentes dessa cultura fármaca de drogadição e se esquecem
da sabedoria popular, se esquecem de que existem múltiplas e outras condições que a própria natureza coloca para nós como seres humanos, e isso não é válido, porque dentro desta nova lógica de codificação do sujeito, nós temos ainda que seguir consumindo mais objetos, e aí vamos nos fazendo mais controlados pelo sistema. Nós, como revolucionários, dizemos que não, e Maduro vai continuar fazendo o seu trabalho na distribuição do Corvativir, e nós, como revolucionários, vamos a seguir assumindo a Corvativir como a nossa medicina interna do país, embora que a gente tenha tido articulações, nos próximos 20 dias estará chegando na Venezuela a vacina cubana, Sputnik V já tem na Venezuela, e a vacina chinesa que estará também trabalhando. Justamente sobre isso, o Sebastião, porque a Venezuela, né, chegou a vacina russa, a Sputnik, antes aqui da vacina chinesa ter chegado no Brasil, né? O país tem apenas 1.500 mortos por coronavírus, uma população que é quase igual à população de São Paulo. O estado de São Paulo tem pouco mais de 40 milhões de habitantes e a Venezuela tem pouco mais de 30 milhões de habitantes, mas a gente vê que na Venezuela tem 1.500 mortos por coronavírus, isso daí comparando com o estado de São Paulo apenas, né? Com o Brasil, porque aí já nem precisa comparar, né? Venezuela tem 1.500 mortos por coronavírus, o estado de São Paulo tem 70 mil mortos por coronavírus. Na semana, o estado de São Paulo chegou a ter em um dia mais de 1.000 mortos, o que a Venezuela teve, né, 1.500 mortos durante toda a pandemia. Isso mostra que a Venezuela vem combatendo a pandemia de uma maneira eficiente, ao contrário do Brasil, seja do governo federal ou de qualquer outro governo estadual ou municipal, né? Então, é curioso porque um dos países que dá o exemplo no combate à pandemia é quem justamente é atacado, enquanto no Brasil o Bolsonaro toda hora fica fazendo propaganda da cloroquina, de diversas soluções aí que não tem também nenhuma eficácia comprovada, e não acontece nada, né, com ele não é bloqueado, não acontece nada. Mas o Maduro, por ser um inimigo do imperialismo, ele sim é bloqueado, e aí a gente vê, né, a farsa que é o combate às fake news, né, o combate à mentira. Isso daí só serve para censurar, né, os veículos venezuelanos, os veículos cubanos, a presidência da Venezuela, etc. Queria que você comentasse isso daí também. Isso que você fala aí é mais uma demonstração de fake. Às vezes dá vontade até apagar eles da própria história mesma, né? Da mesma forma como eles censuram as nossas condições de vida, mas nós fazemos como Putin, desejamos paz, vida e saúde para eles. Venezuela tem tido uma política de atendimento perante a Covid-19 estrita. Nestes dias, não sei se vocês olharam um vídeo que foi divulgado fortemente dos funcionários da Segurança Nacional, da Guarda e da Milícia Bolivariana Revolucionária, indo de estabelecimento em estabelecimento, fechando todos os espaços, fechando academias, fechando clubes de festa, onde, Maduro foi chamado no ano passado de negacionista, um presidente que tem incorporado medicina cubana, medicina chinesa, medicina, russa, dentro da Venezuela, em função de atender às necessidades da Covid. É muito imoral, é muito injusto, é muito antiético e muito irresponsável falar que o Maduro é um negacionista e que política de atendimento para a Covid-19, sabendo que Nicolás Maduro foi quem enviou oxigênio para a Amazônia, sabendo que Nicolás Maduro tem atendido a população venezuelana que está fora da Venezuela, no plano volta à pátria, e quando chegam são atendidos como se deve, fazendo a sua pesquisa para saber se tem inoculado o vírus dentro do seu corpo, ficam isolados numa escola, depois passam por uma segunda etapa de teste da Covid, depois são encaminhados até sua localidade, cuidando também por meio do Plano da Pátria, que é uma plataforma web
por onde o próprio Nicolás Maduro tem acesso a todos os dados e as informações que os venezuelanos colocam dentro dessa plataforma. Começa a sentir um sintoma e você coloca, bom, ali Álvares aqui colocou que está com dor de cabeça, representa alguns dos sintomas, mas não representa uma característica que permita um atendimento. Se algum camarada nosso da plataforma Pátria apresenta um sinfim, um número alto de... Caramba, esqueci o nome. Um número alto de sintomas. Existe uma brigada especial de estudantes, que tem estudantes brasileiros também, lá na Universidade de Medicina Latino-Americana, na Venezuela, e chegam até sua casa fazer o atendimento e buscam de alguma forma resolver em conjunto com a comunidade, em conjunto com os chefes de rua, em conjunto com o Partido Socialista Unido da Venezuela, em conjunto com a população do governo popular, resolver essas questões e criar um plano de atendimento para todas as nossas regiões populares. Eu venho de uma comuna, camarada, onde nós não temos apresentado o primeiro caso por Covid-19. No ponto que eu morava, são 2.660 pessoas, é pequeno. Mas tem uma comuna que abraça e abarca de 11 povoados, dentro de um território também que abarca dois estados. Não temos apresentado o primeiro indício de Covid dentro do nosso território por conta de ter tomado medidas radicais de prevenção, de cuidado e atendimento perante a Covid. Não temos conseguido isso. Agora, com a variante que se apresenta, a gente chama de brasileira, que chegou na Venezuela, avançou vertiginosamente o contágio da Covid. O presidente Nicolás Maduro está profundamente preocupado. Portanto, dentro da política 7x7, que era 7 dias de isolamento, 7 dias radicais de isolamento, 7 dias flexíveis, agora Nicolás Maduro passou isso a ser 14 dias, seriam 2 semanas radicais de isolamento, onde ninguém precisa sair, onde se buscam todas as condições para as pessoas se manterem em casa. Para além de todas essas questões que o Império Norte-Americano, por meio do bloqueio, coloca, a nossa população venezuelana busca, os revolucionários, trabalhar em função de amenizar todos os vírus ataques que faz a direita venezuelana, que essa sim é negacionista, que essa sim influi para que as pessoas permaneçam na rua. Agora falam da Covid, agora falam que por isso, mas não falam da intervenção que fizeram lá na fronteira em Apure, que entraram os terroristas financiados pelo governo da Colômbia. Isso sim não é importante para eles, né? Para o Império Norte-Americano. Por que não falam do Bolívia que tira todos esses números que estão morrendo de Covid no Brasil? Isso não acontece. Por que não censuram as políticas que gerou o capitalista maior Donald Trump? Por que não censuram as intervenções que está fazendo o Joe Biden em todos os países? Por que não censuram todas essas questões e todos os atropelos que vêm sentido camaradas fora da fronteira só pelo fato de serem venezuelanos? Bom, isso aí a gente deixa sobre a mesa e a história passará fatura para eles. Nós vamos resultar vitoriosos, como dizia o oráculo do guerreiro. Nos levantaremos tanto como a sombra que cresce quando o sol Ô, companheiro, para a gente terminar aqui, queria que você só relatasse, né, alguns outros episódios de censura nas redes sociais, porque o Maduro ele já teve a conta dele no YouTube bloqueada, né? Vários veículos de comunicação da Venezuela foram censurados, né, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. Queria que você relembrasse para a gente poder denunciar, né, que você fizesse essa denúncia a respeito dessa censura, que é uma censura que vem ocorrendo frequentemente, né, por parte das redes sociais, do imperialismo, para evitar que as informações verdadeiras, né, sobre a Venezuela sejam propagadas aí para todo mundo, e permitindo que apenas, né, os monopólios aí da comunicação possam mentir sobre a Venezuela sem que essa verdade seja dita. Eu acho muito irresponsável quando
a mídia de capital internacional, censurar todas as ações perpetradas contra o sistema desumano do sistema capitalista. Quando diariamente divulgam imagens que não pertencem à lógica humana e que desestrutura o sujeito na sua capacidade. Então, nós rotundamente, como revolucionárias e revolucionários que somos, responsabilizamos os Estados Unidos, o sistema capitalista do Império Norte-Americano e a todos os grandes aliados, os povos de Israel, o protofascista Jair Bolsonaro, o outro protofascista Ivan Duque, que eles buscam fortemente denunciar os pelos que comete a República Bolivariana da Venezuela contra mediaticamente, mas não, como tu estava, né? Existem múltiplas de contas, não foi somente a conta do presidente Nicolás Maduro que foi censurada, foram censuradas contas no ano passado do ministro da Educação, vice-ministro de Economia Comunal, ministro de Comunicação e Informação, vice-ministros da Defesa, governadores, prefeitos, deputados, né, alto mando militar e alto mando do Partido Socialista Unido da Venezuela que foram bloqueados nas suas contas de Twitter, nas suas contas de Facebook e muitas contas do YouTube que estão sendo censuradas por parte do Império Norte-Americano, financiados especialmente por esses grupos. Então, nós veemente, fortemente e radicalmente responsabilizamos e denunciamos todos esses ataques comunicacionais perpetrados contra o sujeito, contra a da Revolução Bolivariana, contra um povo que busca e vai se defender a sua integridade, a sua soberania, a sua independência. Nós seguimos em luta, batalha e vitória com todos esses atropelos. Muito obrigado, Sebastián Ali Soares, nosso comentarista sobre a Venezuela, camarada venezuelano, que sempre participa aqui do Conexão América Latina. Valeu, Sebastián, muito importante ter sempre aqui a sua participação, denunciando, né, todos os ataques aí do imperialismo contra a Venezuela e, ao mesmo tempo, né, passando o que realmente acontece no país, né, porque a gente não vê aqui no Brasil, na Globo, na Folha, no Estadão, na Veja, né, nos principais veículos de comunicação, que são os que praticamente monopolizam, né, a comunicação do país, a gente não vê, né, nada sobre a verdade do que acontece na Venezuela, sobre o combate da Venezuela ao coronavírus, sobre o auxílio que o governo dá à população trabalhadora do país, né? A gente vê, pelo contrário, mentiras e difamações sendo ditas todos os dias contra a Venezuela, por isso da importância da sua participação aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo aqui, Sebastián. As portas estão abertas para você. Tenha uma boa tarde, viu? Valeu, Sebastián. Valeu, camarada. Grande, profundamente revolucionário e socialista para você. Seguimos em luta. Um abraço, Sebastián. Valeu aqui a todo mundo que está acompanhando, Rudy Pride, Arthur Freitas, Dessa Vez Eu Consigo, Lino Alves, Fernando Santos Júnior, Wolf, obrigado aí pela participação de todos. A gente vai encerrando o Conexão América Latina de hoje, lembrando que às 4 da tarde tem análise do Rui no Brasil 247, na TV 247, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV, e amanhã todos, né, estão chamados aí a ir às ruas contra o golpe de 64 e contra a intervenção militar, o golpe militar que o Bolsonaro e os golpistas tentam realizar aqui no Brasil hoje. Até mais, pessoal, até a próxima terça-feira com mais um Conexão América Latina.